Oi, tudo bem? Eu sou o Eduardo, da Radiestesia Sensitiva, e hoje eu vou gravar essa videoaula dos conceitos básicos de como se utiliza o pêndulo, né? Que é para que você comece desde já a fazer o seu treino com radiestesia, para que você comece a se familiarizar com esse instrumento que é o pêndulo. Bom, então seria isso. De forma geral, como que funciona? Isso aqui é um pêndulo. Então, um pêndulo ele pode ser definido como uma corrente ou um barbante e um peso, né? Então, o material pode ser do mais diverso. Na verdade, dentro do nosso conceito de radiestesia, o material ele é indiferente. Conforme vocês já viram no primeiro vídeo que foi gravado, o pêndulo ele não é o instrumento. O instrumento, na verdade, é o próprio radiestesista. O pêndulo apenas é um aparato, ou diríamos um instrumento de verificação, onde a gente vai verificar a informação que nós estamos perguntando. Então, conforme o movimento do pêndulo, desse instrumento que é apenas um peso por uma corda ou uma corrente, esse movimento é que vai nos indicar qual é a resposta. E para isso, evidentemente, nós vamos ter instrumentos, nós vamos ter tabelas, nós vamos ter gráficos, nós vamos ter réguas, para que a gente consiga fazer esta mensuração. Dentro da técnica a gente tem todo esse aparato de mensuração, né? Bom, então o pêndulo seria isso. De forma geral, bem prático, como se segura o pêndulo, né? Então é interessante para aqueles que forem destros, que vai segurar com a mão direita, né? E os canhotos que forem segurar com a mão esquerda, a gente faz o seguinte: nós pegamos dessa forma e enrolamos a correntinha na mão e seguramos o pêndulo assim, tá? Por que enrolar essa correntinha? Exatamente para que não fique desta forma, que ficaria muito difícil da gente fazer a mensuração e atrapalharia. Não tem outro objetivo senão esse, apenas isso. Então se procede dessa forma: enrola-se a correntinha até segurar o pêndulo aqui e a gente vai soltando aos pouquinhos. E a distância do dedo até o peso, no caso o pêndulo, ele é muito peculiar, ele é de cada um. Tem radiestesistas que gostam de operar o pêndulo a uma distância mínima. Tem radiestesistas que gostam de operar a uma distância média e outros operam a outra distância, né, uma distância maior. Mas isso na verdade é indiferente, isso é peculiar a cada um. Quando você treinar, quanto mais você treinar, você mesmo vai achar o seu ponto, né? Que é aquele ponto onde você vai ficar mais confortável. Uma forma interessante de fazer esse treino do ponto é você segurar o pêndulo e você vir descendo o peso até o momento onde o seu pêndulo começa a fazer algum tipo de movimento. Tá? Então vamos imaginar, vamos dizer que esse aqui vai ser o seu ponto de conexão ou algo do gênero, né? Então, bem simples, faça esse treino, mas agora vamos aos exercícios básicos. A gente vai passar 2 exercícios básicos e esses exercícios, cada um deles vai ter 2 modelos que a gente vai trabalhar. Então, esse daqui é um exercício básico, que seria as linhas, né? Para a gente começar a trabalhar na orientação das linhas. Então, nós vamos ter uma linha vertical e uma linha em ângulo para a direita e uma linha em ângulo para a esquerda. Então, o que nós teremos que fazer nesse exercício? Num primeiro momento, o que a gente quer é pegar familiaridade com o instrumento, com o pêndulo, né? Então, o primeiro exercício é fazer com que o pêndulo ande na mesma direção dessas linhas, mas eu vou fazer de uma forma intencional. Ou seja, eu não vou ter nenhuma preocupação em esvaziar os meus pensamentos ou de fazer alguma conexão. Eu simplesmente vou fazer o movimento com o meu sistema neuromuscular. Tá? Isso é mais para a gente pegar familiaridade com esse tipo de movimento. Então, desta forma. Aqui, eu é que estou movimentando, na verdade, né? Então, eu estou movimentando intencionalmente o pêndulo na mesma direção onde estão essas linhas. Então, é uma forma intencional.
Isso vai fazer com que vocês se familiarizem, que vocês sintam o instrumento, que vocês comecem a perceber e comecem esse treino, né? Num segundo momento, a ideia é que vocês tenham a intenção de fazer com que o pêndulo faça esses movimentos nessa direção. Ou seja, vocês não vão fazer o movimento, mas a ideia é que o pêndulo consiga ir exatamente para essas direções que estão sendo definidas ou sugeridas, né? Então, a ideia seria que vocês desligassem a sua mente, esquecessem de tudo e apenas focassem nessa intenção. Ou seja, eu vou ficar com o meu braço, com a minha mão parada, e vou ter a intenção de que o pêndulo faça esses movimentos que eu estou sugerindo aqui mentalmente, né? Então seria mais ou menos desta forma. Eu vou achar aquele ponto. E vou dar o comando para que o pêndulo faça esse movimento. E ele sozinho já vai começar a fazer esse movimento. Ok? Da mesma forma, para essas linhas que estão aqui centrais, que é uma linha vertical. Da mesma forma, o pêndulo por si só já faz o movimento. Então aqui eu estou usando a minha intenção. Da mesma forma para essa linha com ângulo para a direita. Então aqui eu já estou trabalhando alguns tipos de movimentação, tipos de movimento do pêndulo. Então esse aqui seria o exercício básico, digamos, número 1, e a gente vai passar para o segundo. Existem vários outros tipos de exercícios, inclusive alguns mais avançados, mas acredito que por enquanto seria interessante você treinar esses exercícios básicos para você começar a ter essa noção e, como eu falei anteriormente, essa familiaridade com o instrumento. Esse aqui seria um outro tipo de exercício, com outro tipo de movimento. Esse daqui, da mesma forma, ele vai vir de forma vertical, né? E aqui a gente já está começando a fazer movimentos circulares. Este daqui para a direita, no sentido horário, e este de baixo para a esquerda, no sentido anti-horário. Normalmente, este movimento para a direita é definido que ele é o movimento que indica o positivo ou o sim. E este movimento para a esquerda ou anti-horário, ele geralmente é definido que indica o movimento não, ou negativo, né? Mas isso é apenas uma definição. Você pode definir de outra forma se quiser. Usualmente tem esse formato, ok? Então, da mesma forma, vamos passar para esse outro exercício. Primeiramente, eu vou fazer aquele movimento de forma intencional. Aqui realmente sou eu que estou movimentando o pêndulo. Vocês perceberam que esse aqui mais ou menos é a distância que para mim ele é confortável. Eu não me acostumo a usar aqui ou aqui. Então, geralmente quando eu pego o pêndulo eu já venho direto nessa distância, ok? Então, esse aqui eu estou fazendo de forma intencional o movimento para a direita. Como eu falei para vocês, ele geralmente é definido como um movimento cuja resposta seria sim ou positivo. E o movimento para a esquerda, cujo parâmetro geralmente é a resposta não ou negativo. Okay? Então isso foi intencional. Mas agora, da mesma forma que o exercício anterior, eu vou fazer de forma intencional. Eu quero que o pêndulo faça esse movimento e não eu de forma intencional. Ou seja, eu vou deixar o pêndulo parado aqui. E em seguida ele já começa a fazer o movimento definido. Aqui cabe salientar algo interessante. Tem radiestesistas cujo pêndulo faz um movimento de um ângulo, digamos assim, maior, né? E outros não. Mas isso também é muito peculiar. Vai do seu modelo. Eventualmente um
um circular bem pequeno para a direita já vai lhe indicar que é um sim, não precisa o pêndulo fazer todo um grande movimento. Ok? Então agora, para a direita, daquela forma, eu quero que o pêndulo faça esse movimento. E ele já segue o movimento definido. Vamos para o próximo. Então é isso. Esses seriam os dois exercícios básicos para que você comece a fazer o seu treinamento e pegar esta familiaridade. Evidentemente que este é o exercício básico. Depois nós vamos ter as réguas radiestésicas com várias informações, onde a gente vai conseguir, através destes movimentos, né? A gente vai fazer a pergunta e através do movimento ele vai nos indicar a resposta e o caminho que a gente deve seguir para fazer o tratamento. Todas as ações radiônicas, enfim, que nós precisamos para fazer esse tratamento. Então, eu gostaria que você fosse lá no canal, deixasse um comentário em relação a essa videoaula. Se você tem interesse em aprender algumas outras coisas, fique à vontade para nos perguntar, para que a gente possa dar continuidade ao canal e fazer uma boa comunicação para a gente aprender juntos cada vez mais sobre essa técnica tão maravilhosa que é a radiestesia. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.